Família! Tudo bem, galera? Muito prazer, eu sou o professor Matheus Viug e hoje eu vou trabalhar com vocês o renascimento cultural. Antes de começar a aula, aproveita para me seguir nas redes sociais, lá você me encontra como Viug de História. Galera, a aula de hoje é para falar sobre renascimento cultural, tema muito importante em vestibulares, tema muito importante no ensino médio e também no ensino fundamental. Agora, o que é esse tal renascimento cultural? Primeira coisa que você vai ouvir muito nas minhas aulas. A história é a ciência que estuda homens e mulheres no tempo e no espaço. O tempo é quando, e o espaço é onde. Então a primeira coisa, quando acontece o renascimento cultural? Coloquei para você aqui na definição. Ele acontece no século XIV, XV e XVI. Você, nerd histórico, já está se perguntando o seguinte: Viug, eu lembro que a aula de Idade Média começa no século V e vai até o século XV. E o Renascimento começa no XIV e vai até o XV. Portanto, Viug, ele está dentro do mundo medieval. Você tem razão, mas percebe que ele também está no XVI. Então ele também está iniciando o que nós chamamos de mundo moderno. Portanto, o renascimento cultural está na passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Alguns historiadores também apontam que o renascimento cultural, portanto, é um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Bom, situamos o tempo. Agora vamos entender o espaço. Aonde está se desenrolando o renascimento cultural? Ora, na Europa Ocidental. O berço do Renascimento é a região da Itália. O Renascimento acontecerá na Itália, acontecerá na Inglaterra, na França, na Holanda, em Portugal, nessas regiões que você chama e conhece como Europa Ocidental. Bom, vimos o quando, vimos o onde. Agora vamos entender o que significa essa ideia de renascimento cultural. Porque renascer significa nascer de novo. O que vai nascer de novo? Vamos prestar atenção na definição que eu propus para vocês. É um movimento artístico, literário, científico que transformou a mentalidade da Europa Ocidental nos séculos XIV, XV e XVI. Ora, palavrinha-chave para nós: mentalidade. O Renascimento está transformando a mentalidade, está transformando a forma de ver o mundo, do homem e da mulher enxergar o mundo. Mas para transformar, tem que mudar, né? Para mudar, a gente tem que saber o que vem antes. O que vem antes do Renascimento? Ele está começando no século XIV. Século XIV, você me disse, é mundo medieval. Qual é a cultura do mundo medieval? Ora, no mundo medieval, nós sabemos e falamos muito sobre isso, o homem ele é completamente ligado à religião. Dizemos, no mundo medieval, que a forma que o homem enxerga o mundo está ligada ao teocentrismo, ao Deus no centro. E quem estabelece a relação entre Deus e o homem é a Igreja Católica. Portanto, tem um dizer muito famoso entre professores de história que no mundo medieval a Igreja controla corpos e mentes desses homens. O que o Renascimento vai propor como transformação? Ele vai questionar essa igreja, vai questionar essa autoridade dessa instituição frente ao homem. Perceba, a autoridade da igreja, não a autoridade da fé. O Renascimento não vai abandonar a fé, não vai abandonar a religião, mas vai questioná-la, beleza? Mas qual será o gatilho para isso? Do nada esse questionamento, do nada essa ruptura, do nada essa nova visão de mundo na arte, na literatura e na ciência? Não, nós temos alguns gatilhos para isso. Vamos pensar um deles. Olha para cá, século XIV. O que acontece no século XIV que pode fazer com que o homem questione esse domínio da igreja sobre a sociedade? Bom, temos a famosa crise da peste negra. A crise da peste negra, portanto, ela gera uma crise muito grande, porque de uma hora para outra, praticamente metade da Europa desaparece. As pessoas morrem e morrem em consequência de uma doença, a peste bubônica. Agora, quando o cara ficava doente no mundo medieval, o que ele fazia? Ele procurava um médico? Não, ele procura o padre. E aí, o que vai acontecer?
vai morrer ele de peste bubônica e o padre. A igreja não consegue responder à crise provocada pela peste negra. Vai falar que é castigo divino, vai tentar tecer algum tipo de responsabilidade extraterrena, mas a verdade é que o impacto na mentalidade da peste negra, da pandemia da peste negra, enfraquece a força da Igreja Católica. Por isso, a gente pode ler, inclusive, o Renascimento como uma forma de resposta a essa crise. Porque o homem do Renascimento, ele vai se afastar de uma resposta apenas pela fé e vai começar a buscar uma resposta através da razão. Repara, na Idade Média, como a Igreja é o centro de tudo, na liturgia cristã, o corpo no mundo medieval é sagrado. Você não pode mexer num corpo. Mas você que me assiste aí e vai ser um futuro médico na faculdade de medicina, você vai ter que aprender anatomia corporal, né? Vai ter que entender como funciona o sistema biológico humano. Portanto, mexer no corpo, que é pecado para a Igreja Católica, para o renascentista, vai ser uma forma de entender cada vez mais o corpo humano e as suas doenças. Tem um estudo feito por Leonardo da Vinci, muito famoso, certamente você já viu essa imagem, um círculo que estuda a anatomia e as proporções humanas, o homem vitruviano. O homem renascentista, ele está buscando a razão para tentar entender os problemas do seu tempo. Mas tem um outro ponto também que é um bom antecedente para a gente pensar essas condições de surgimento do Renascimento e dessa atitude, beleza? Dessa nova mentalidade. Ora, quando a gente faz a pirâmide do mundo medieval, aquela clássica pirâmide para dizer as classes sociais do mundo medieval, a gente começa com o clero, abaixo do clero vem a nobreza e abaixo da nobreza vem os servos, a grande massa de trabalhadores servis. Ora, aqui na nossa aula tem uma palavrinha no quadro, chamada burguesia. A burguesia é uma nova classe social que surge dentro do mundo medieval. Só que ela surge a partir do século XII, quando acontece o renascimento comercial e urbano. Como aconteceu o renascimento comercial e urbano? No mundo medieval, a gente costuma dizer que a economia ela é para subsistência. O feudo ele troca muito pouco ou não troca com outros feudos e todo mundo que está ali dentro produz para viver, para sobreviver. Só que no século XII, o comércio passa a voltar a ser um valor do mundo medieval. Como isso acontece? No século XI, inicia o processo das cruzadas. As cruzadas, um movimento da Igreja Católica em busca de um argumento religioso de retomar a Terra Santa. Por trás desse argumento religioso, a verdade era a Igreja estava assistindo a uma crise de terras e uma crise de riquezas na Europa Ocidental e precisava expandir os seus domínios através da guerra. Só que a Igreja encontra no Oriente Médio, no norte da África e no Mediterrâneo, no Mar Mediterrâneo, um grande adversário. Encontra os muçulmanos muito bem organizados no império, mais desenvolvido na tecnologia, na política e na economia. Quando os europeus, durante esse processo de cruzadas, durante o século XI, XII e XIII, se deparam com os muçulmanos, com bancos, com tradução de filósofos, com uma política mais centralizada e são sistematicamente derrotados por esses muçulmanos. Nas cruzadas, os europeus têm um impacto mental. Primeiro, eles têm uma outra religião e um outro Deus. Eles têm conhecimentos que nós não temos. Eles têm um comércio com o mundo asiático, com tecidos maravilhosos, com temperos maravilhosos, com especiarias que nós não conhecemos. As cruzadas geram um impacto cultural entre a Europa Ocidental e esse mundo muçulmano e esse comércio asiático que faz com que os europeus busquem retomar esse processo. Mas quem vai fazer o comércio? O clérigo? O nobre? O servo? Para fazer o comércio surge um novo cara. E esse novo cara, no primeiro momento, ele não é um burguesão como a gente conhece depois do século XIX, grande capitalista. Não, esse cara, no primeiro momento, ele é um camelô. Ele vai lá na cidade de Constantinopla, pelo Mar Mediterrâneo, compra umas especiarias e volta para a Europa para vender. Estende lá o seu paninho na feira e começa a vender.
Só que no século XII ele é apenas um camelô. No XIII ele já tem umas lojas. No XIV ele já tem bastante dinheiro. Só que ele tem bastante dinheiro, ele faz muito comércio, só que a lógica do mundo medieval está centralizada onde? No feudo. Está centralizada na terra e no senhor feudal. Esse cara, ele quer mais poder, porque ele trabalha e a riqueza dele veio do trabalho, da venda, do comércio, que ele fez muitas vezes sozinho, como um indivíduo não pertencente à classe de senhores, à classe dos camponeses, como um indivíduo que ia vendendo a sua mercadoria. Então, esse homem tem dinheiro, mas ele não tem poder político. E aonde está, no século XIV, a grande concentração dos burgueses? Quem tem uma posição geográfica favorável dentro do mar Mediterrâneo para poder ir até Constantinopla, na atual Turquia, hoje, comprar produtos para revender? As cidades-estados italianas, Gênova, Veneza, Roma. Essas cidades, elas vão ter uma burguesia que vai se enriquecer desse comércio no mar Mediterrâneo e vai começar a ansiar, a querer mais poder político. Vai começar a enxergar o mundo de uma nova forma e vai usar essa moeda e esse dinheiro para tentar conseguir se representar com mais poder. Então, o renascimento cultural, ele é, de alguma forma, a afirmação de uma cultura aburguesada. Repara, olha que interessante, no renascimento comercial e urbano, entre os séculos XII, XIII e XIV, surge a figura do burguês, que ao longo desse processo vai se fortalecendo economicamente. Agora, no século XIV, já fortalecido economicamente, esse burguês pode afirmar a sua cultura frente ao mundo medieval. E para isso, ele vai usar os pintores, os escritores, os intelectuais para afirmar o seu poder através de uma prática de patrocínio. Conceito esse que nós chamamos no mundo moderno e no renascimento cultural de mecenato, que é o financiamento de pintores, de artistas, para representar essa burguesia em ascensão. Olha que interessante, o homem que, primeiro, acreditava em tudo que a igreja dizia, a partir da peste negra começa a duvidar. O homem que vivia nas classes estamentais começa a se desgarrar delas a partir, do movimento burguês mais individualista. De tanto se desgarrar da igreja, o homem fará também a reforma protestante no século XVI, em 1517, completamente influenciada pelos valores do Renascimento. E que valores são esses? Valores críticos em relação ao mundo medieval, valores críticos em relação a esse domínio da igreja, propondo novas interpretações, inclusive, sobre a própria religião, aqui dando origem a um racha do cristianismo católico, que vai ter uma vertente agora no cristianismo, chamada de protestantismo, e o protestantismo terá várias vertentes, fruto dessa perspectiva mais crítica do homem, beleza? É um homem mais crítico, é um homem que busca explicações mais racionais sobre a vida. E isso nos leva ao processo das características do Renascimento. Só que para fechar essa ascensão da burguesia, nós vimos o surgimento dela no Renascimento comercial. Vimos a afirmação dela no Renascimento cultural. Vimos que, inclusive, agora a Reforma Protestante traz uma religião nova. E, para finalizar, temos o grande processo econômico da expansão marítima para poder realizar os desejos comerciais dessa burguesia. Então, entendemos e compreendemos que o Renascimento está influenciando a Reforma Protestante e a expansão marítima e os valores burgueses. Agora, todo esse processo é comandado pelas seguintes características: uma valorização do passado greco-romano. O homem renascentista olha para esse passado e entende que ali está a intelectualidade e a relação com a matemática, com a literatura, com a pintura, com a escultura, que ele acredita ser o mais valoroso do ponto de vista intelectual, e ele faz isso através do humanismo
que é justamente essa busca de autores antigos, gregos e romanos, da retórica, da gramática, do direito, da matemática, porque o homem do Renascimento é um homem com saber intelectual. Lembra sempre do Leonardo da Vinci. O que é o da Vinci? Ele é tudo, é escultor, é pintor, é matemático, é projetista, né? O homem do Renascimento, ele está se afastando daquele pensamento de Deus no centro e ele com uma visão otimista sobre si próprio, de um homem virtuoso, de um homem atuante, de um homem que pode fazer descobertas, passa cada vez mais a se colocar no centro. A tradução disso é a própria autorretratação que eles fazem sobre si próprios, a busca do realismo na arte em representar a figura humana. Por quê? Porque o humano agora é otimista, ele não tem mais medo do inferno, ele se representa como autor do próprio destino, beleza? O racionalismo que faz com que ele desenvolva técnicas de pintura na matemática, na geometria e consiga imprimir perspectiva nas obras que ele está produzindo nesse momento. O individualismo, que é um valor marcadamente burguês, por essa ascensão, né, da burguesia economicamente ao longo dos séculos XII, 13 e 14, a própria Bíblia da Reforma Protestante, ela vai ser impressa para ser lida individualmente, beleza? E por fim, o otimismo que condensa essa nova visão de mundo que o homem do Renascimento tem a partir desse processo. É o homem que bota caravelas no mar, descobre novos continentes, conhece novos povos, tece novas relações e começa a construir cada vez mais um mundo mais parecido com o nosso, beleza? O quanto de homem renascentista nós não temos quando batemos uma selfie, quando buscamos a nossa própria autorrepresentação. Galera, se você gostou do vídeo, muito prazer, professor Matheus Viug. Olha só, se inscreve aqui no nosso canal do ESAG, ativa o sininho para você não perder nada e envia para aquele seu amigo que está desesperado estudando para a prova, para o vestibular, seja lá para o que ele estiver estudando, ok? Um beijo grande e tamo junto, a gente se vê!